nome é Margarete Goldenberg. Minha irmã, Débora Dicker, que tinha 1 ano a mais do que eu, em 2012 foi diagnosticada com uma leucemia muito séria, do tipo mais complexo, e veio a falecer em 2014. Quando a gente perde um ente querido devido a uma doença tão longa e sofrida como é a leucemia, é uma dor que ela vai se distribuindo ao longo dos anos, né? No caso da minha irmã, foram 2 anos e meio, mais ou menos, de tratamento. Ao mesmo tempo que isso é importante para a gente perceber que nós estamos perdendo o ente querido, porque a doença ela vai mostrando isso claramente, e isso vai fazendo com que a gente reorganize o valor que a gente deu na vida, né, para essa relação e como que a gente vai dar, como que eu daria esse valor perdendo ela. E eu tenho muitas lembranças muito importantes da minha irmã me falando: nossa, você é muito diferente do que eu pensava, nossa, está sendo super importante você aqui do meu lado. E muitas mensagens, né? Então, ela mandava muita mensagem no WhatsApp, eu tenho até hoje, e até olho e revejo tudo isso, esses momentos bons e importantes, quando eu estou com muita saudade, né? Um modo bom da gente lembrar, e que é muito difícil, eu acho que tem que fazer esse exercício, assim, essa doença, por exemplo, ela foi denegrindo a aparência, né, da minha irmã. E a gente fica com as imagens dela doente, né? Porque são as imagens dos últimos anos que eu convivi com ela. Então, eu fiz um esforço muito grande por buscar fotos de nós duas adolescentes, passeando, viajando, com meus filhos, que ela amava, né? Os sobrinhos, os bebês, e substituindo, um trabalho intencional mesmo, né? Que eu fui fazer, e substituindo aquelas imagens dela doente, ela desmaiando, ela com dor, ela sem cabelo, por imagens com ela com cabelão bonito, feliz. Ela amava cachorros, eu tenho muitas fotos dela com cachorros. Eu acho que essas coisas vão acolhendo a gente, vai ajudando a gente a reestruturar pelo ângulo positivo, né, essas perdas, e não só ficar com a imagem da doença, né? Eu sou daquele tipo que quando tem saudade, quer dizer, a saudade ela não passa nunca, né? Ela é substituída, né? A saudade ela é muito ardida, no primeiro ano, né? Ardida mesmo, no sentido de que a gente não consegue reorganizar, é uma tristeza que toma conta da gente, e depois, ao longo dos anos, conforme a gente vai continuando a vida, ela vai se tornando um sentimento mais doce, né? Não tão amargo como no começo. Quando eu tenho e lembro dela, eu gosto de ver. Quase que eu tenho muita dificuldade de chorar, né? Eu sou aquela mulher forte, toda a família sempre me achou forte, guerreira, dá um problema para ela que ela resolve. Então, eu me dou o direito de, quando eu tenho lembranças, ou estou lendo algo, ou vendo algo que eu lembro dela, de mergulhar mesmo na tristeza. Eu vou lá, pego as fotos, pego as mensagens dela que ela me escrevia, ela era cheia de bilhetinho, então ela mandava bilhetinhos. Eu vou lá e curto, não é que eu curto, eu me aprofundo nisso e deixo a dor sair, né? Eu me sinto melhor. Às vezes eu fico 1 hora e meia lendo, vendo, chorando, lembrando, aí eu respiro e continuo a viver. Que também é muito ruim a gente não deixar a dor e a saudade ser vivida, né? Acho que a gente precisa disso até para a recuperação. As perdas, e essa, como as outras que eu tive, me mostraram claramente que a vida é agora, né? Então, esse sentimento de que nós estamos vivendo para alcançar algo, né, que o ser humano tem, né? Estou trabalhando para guardar dinheiro para depois, para ter tempo para depois, para curtir depois. Esse depois, eu acho que a gente tem a real certeza do que é depois da perda de alguém, né? Eu acho que a gente precisa viver o hoje e expressar o que a gente sente pelo outro nesse momento. Pode ser que não tenha um outro momento, né? Meu nome é Samuel, eu sou jornalista, sou aqui de São Paulo. Essa perda aconteceu em 2011, já faz algum tempo, né? Eu estava casado há 16 anos com meu companheiro, Moisés. Eu, na época, estava terminando meu mestrado na Unicamp
e ele estava terminando o pós-doutorado dele na USP, então a gente tinha uma proximidade muito grande em muitos sentidos, inclusive do ponto de vista acadêmico, intelectual. Só que nos últimos 3 anos, o Moisés, que era, na verdade, o pós-doutorado dele era na filosofia, mas ele era também psicanalista, eu sou jornalista, e ele estava num processo de depressão que tinha começado há uns 3 anos, mais ou menos, e que foi se acentuando bastante, e foi ficando muito difícil para ele lidar com a situação, mesmo fazendo tratamento, tendo acompanhamento psicanalítico e até psiquiátrico em determinado momento. Ele acabou se suicidando em 2011, e para mim foi terrível, né? Assim, eu quis morrer junto, mas não aconteceu, e eu também não tentei ir por esse caminho, porque eu fiquei completamente sem ação, sem rumo, sem saber o que fazer. Foi algo terrível e feito de um jeito muito trágico, muito, muito difícil. E a partir daí eu já também tinha acompanhamento pela psicanálise, né? Era analisando, e isso me ajudou bastante a superar, dentro do que é possível, naquele momento, todo o impacto do que aconteceu. Por isso, a culpa é uma coisa que, mesmo não tendo, a gente sente, né? A responsabilidade pelo que aconteceu. E com o tempo a gente vai aprendendo, né, a não sentir a culpa. A gente sabe que não é culpado, mas a gente sente a culpa pela impotência, né? E com o tempo isso também é algo que a gente aprende a lidar, a controlar e a sentir de um outro modo. Mas o processo de luto não se resolveu tão fácil, levou anos, né? Foram muitos anos. Mas eu tratei de, mesmo que eu soubesse que todo dia eu ia sofrer, todo dia eu ia chorar, todo dia eu ainda ia me sentir responsável, de alguma maneira eu tratei de pegar os elementos que eu reconhecia como elementos que fossem me ajudar, me agarrar a eles com todas as forças e acreditar que isso ia mudar. O que houve foi que a família dele, que nunca o aceitou como gay, nunca, jamais, se voltou então contra mim. E eu tive um processo terrível, porque coisa de cinema, né? Invadiram minha casa, trocaram fechadura com as minhas coisas dentro e por aí vai. Eu tinha como estar em outro espaço, em outro lugar, mas aquilo foi muito terrível. Ter que passar por um luto e ainda se ver às voltas com uma questão judicial para resolver, e eu tive que resolver. Em todos os lugares, amigos me amparavam, sobretudo, e eu fui com um amigo em advogado, aí entrei com o processo. Foram anos de luto e luta, né? E eu consegui provar que eu era o companheiro do meu companheiro, que a gente estava juntos há 16 anos, que a gente tinha uma vida em comum, um patrimônio em comum e tudo mais. Para mim sempre ficou muito clara essa questão do tempo. O tempo, ele vai mudando os sentimentos. Então, assim, a falta que a pessoa faz em todos os sentidos, ela vai sempre fazer. O que muda é a maneira como a gente lida com a questão, né? A dor não passa, mas a gente passa a lidar com a dor de um outro modo. A falta não é suprida, mas a gente consegue, de alguma maneira, tocar a vida com outros objetivos, outras pessoas, outras ideias, projetos, e assim vai. Então, lidar com a saudade é uma coisa muito difícil, bastante difícil mesmo. Eu passei a uma coisa que eu fiz e assim, eu tirei todas as fotos nossas e fotos dele, assim, para eu não ver, mas dentro da cabeça ele continuava, quer dizer, ele não saía da cabeça. E mesmo assim, o tempo todo, né? Mesmo que fosse um tempo muito menor de convivência, foram 16 anos. Eu me reaproximei muito mais da minha família depois disso. Eu sempre tive muitos amigos, eu mantive os meus amigos, eu fiz novos amigos, e algo que era possível, eu passei a viajar mais. Então, eu comecei a fazer coisas que, de alguma maneira, me traziam muitos elementos novos, prazerosos, né? Algo que surgiu em análise que eu sempre penso é que, quando começou a ficar menos doído aquilo tudo, eu comecei a ficar muito mal, porque eu tinha me habituado àquela tristeza, àquela melancolia cotidiana,
Então eu comecei a sentir falta daquela falta. E foi engraçado, sabe, de algum modo, muito curioso poder identificar isso. A gente se apega a algumas coisas e quando a vida começa a tomar o rumo, você fala, ué, mas como é que eu tô bem? Como é que eu tô numa festa? Como é que eu tô rindo? Como é que eu tô namorando? Assim? Então, o conselho que eu daria para alguém, e eu acho que as experiências são muito pessoais, mas de qualquer modo podem servir também de uma luz no fim do túnel, é assim, para acreditar que vai passar. Me apegava em todos os exemplos, assim, eu sempre fui muito cético, muito racional, trabalho com ciência, então eu não fui por determinados caminhos, mas fui por outros. Mas se a pessoa for religiosa, se tiver alguma outra questão em que ela se apegue, eu acho que isso é muito importante. Acreditar que vai mudar, se apegar a algo que lhe faz bem, que lhe dê sentido naquele momento da vida, para seguir em frente. E de algum modo, eu acho que as chances, né, dependendo do caso da pessoa, as chances de você superar existem, né, elas são reais. Não tem garantia. De fato, não tem garantia. E quem passa por isso sabe que tá assim para, tipo, pode acabar a vida, pode acabar o sentido de tudo a qualquer momento. Não tem garantia de nada. Mas, por outro lado, se você puder encontrar algo que te dê algum sentido para continuar vivo, faça, porque o resto vai se reencaixando, assim, sabe? A vida vai, de algum modo, levando as coisas para um lugar melhor, digamos assim.